Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, como vão vocês? Jesus abençoe muito a cada um. Mais um dia de estudo, nós estamos aqui reunidos e vamos prosseguir. Nós lembramos que o nosso estudo no capítulo anterior falava a respeito da prece de Ismália. Foi algo muito interessante aquela prece. Realmente, os efeitos daquela prece no plano espiritual foi bem descrita ali por André Luiz e foi muito bacana os comentários que todo mundo fez. Principalmente, eu gostei muito dos comentários que foram ditos quase no finalzinho do nosso encontro no WhatsApp a respeito dos efeitos com relação ao que acontece no passe coletivo. E também a nossa irmã que bem falou sobre o que o Neto sempre diz e lembra da importância de estar ali no salão participando. Quando você consegue auxiliar sem ao menos perceber que está auxiliando, através do bom pensamento, daquela prece que é feita com muito sentimento, que vem do coração, e isso acaba auxiliando as pessoas, porque a espiritualidade distribui, ela manda, como foi falado ali, os elementos, força, e isso reflete e vai atingindo a todas as pessoas e chega àqueles que mais necessitam. Então foi muito bom o nosso encontro. Eu fico muito feliz da participação de vocês. E hoje a gente continua no nosso estudo no capítulo 25 do nosso livro Os Mensageiros. Hoje o capítulo 25, Efeitos da Oração. Então o André vai descrever para a gente que as luzes da prece, aquele efeito que foi causado pela prece, inundaram todo aquele recinto. Parecia que aquilo tocava em tudo. Parecia que atingiu a todos. Uma claridade serena, doce, muito diversa da luminosidade artificial que a gente tem. Os flocos radiosos que partiam de todos multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação. Foi ficando mais fininho e foi se expandindo. E caíam sobre todos aqueles irmãos que estavam ali dormindo, dando a impressão que penetravam todas as células, até as mais íntimas. O André estava boquiaberto. Ele não teve contato com esse fenômeno dessa natureza no nosso lar. Ele estava ainda assim maravilhado com tudo aquilo. Ele, quando ele recebeu o auxílio magnético, as percepções, ele não teve oportunidade de muito se aprofundar naquilo. O estudo dele ele foi mais ali, ele mais recebeu, né, do que propriamente dito se informou e estudou o assunto. Vocês lembram bem que isso aí foi bem próximo da viagem. Então, foi muito rápido. O André estava realmente impressionado com aquilo. E a claridade, ele diz que crescia e se estendia assim, aquela luminosidade de cores variadas foi ficando cada vez mais bonito, mais belo. Agora eles já não estavam mais naquela atitude de recolhimento, né, de concentração, quando no momento da prece. E eles estavam naquela situação de se concentrarem e emitirem boas vibrações. Mas os seus corpos, ele fala, que continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguiam, porém, ainda estavam todos em silêncio, era um silêncio, né, bem grande no salão, e ele notou que a luz da oração se fazia mais clara,
mais penetrante. Ele começou a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos magrinhos que estavam ali deitados, eles apresentavam uns núcleos de sombra, umas bolas de sombra, além daqueles rostos de sofrimento. E esses núcleos que se mostravam dentro de formas variadas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as cabeças imóveis. Então ele pôde observar o que para ele não tem nem condições de ele explicar. Ele chama aqueles irmãos que ali estavam de múmias, que é o que mais se assemelha realmente àquele estado onde eles estavam. Eles começaram a dar sinais de vida. Alguns começaram a se mexer, se movimentar pouco a pouco. Alguns deles deixavam escapar alguns gemidos, como se estivessem dormindo mesmo. Sabe aquele sonâmbulo que está quase pronto para acordar? Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir daquele sono doloroso. E André, muito surpreendido, reparou que 2 daqueles irmãos que estavam ali deitados se levantaram diante de todo mundo. Ele recordou que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência. Lembra que alguns irmãos estavam aptos a receberem tratamentos mais ostensivos. Vocês lembram, né? Da água fluidificada, do passe, do sopro curador. Então, cada um, de acordo com o seu grau, conforme apresentava condições de apreciar aquele tratamento, era oferecido a esses aí um tratamento mais ostensivo. Aqueles ainda que permaneciam ainda endurecidos, resistindo, ainda permanecia aguardando melhores condições de tratamento. E André ficou muito surpreso com aquilo. Levantou 2 pessoas dali e saíram. E eram pessoas que haviam recebido todo aquele tratamento. Olharam-nos de longe, como loucos, disse André. Eles acordaram, levantaram-se, olharam para aquelas pessoas, para aquele grupo que estava ali, e dispararam a correr, muitíssimos assustados. E diante de tudo isso daí, vocês imaginam a surpresa que André Luiz ficou diante daquela situação. Admirado, André verificou que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. Vocês já pensaram? Os caras levantaram, olharam para eles ali, uma cara de assustados, e saíram correndo, e ninguém se movimentou ali, não teve ímpeto de buscar os nossos irmãos lá. André achou aquilo estranho. E quando ele estava quase se propondo instintivamente a ir correr atrás deles para auxiliá-los, Alfredo deteve ele, exclamando: "Não se preocupe. Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora da sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Eles acreditam estar sonhando e é melhor que seja assim. Deixa eles pensar que eles estão sonhando. Não poderão fugir. As nossas fortificações, o nosso prédio aqui é bem reforçado na segurança, então eles não vão conseguir fugir. E eles vão voltar e vão pedir socorro em outras dependências, a que serão recolhidos para um tratamento adequado. Fica tranquilo, André. Pode ficar sossegado." Continuaram em silêncio por mais alguns minutos e André Luiz notou, que as luzes foram se apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres
retomavam a imobilidade anterior, conforme as luzes iam se apagando, aquele efeito de reação e também ia se estacionando, e aqueles irmãos permaneciam no estado que estavam antes. Ismalha declarou terminadas as atividades da oração, e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se até eles ali daquele grupinho e exclamou: Olha, muitíssimo obrigado pela sua ajuda fraternal, pela ajuda de vocês. Realizamos um belo serviço intercessório. Olha que legal. Serviço de intercessão em favor de alguém, né? E ele fala mais uma coisa interessante. Ele fala: olha, desde alguns dias ninguém se levantava. Aniceto, percebendo a perplexidade que ficou Vicente e André Luiz diante daquilo que foi falado, ele fala o seguinte para os nossos irmãos: conforme vocês viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Reparem que agora ele está falando da nossa situação aqui, hein, gente? Então, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar quando você está aqui encarnado. Nós não temos a devida noção de quanto é importante o trabalho da prece. E ele continua: não há prece sem resposta. Não há prece sem resposta, gente. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. Não é só um pedido, não. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Ele aproxima, ele liga. É importante notar, porém, que, já que comentamos o assunto, aquele pedido, aquela prece com má intenção, conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Olha só o que está falando nosso irmão. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumpre-nos, né? É importante a gente advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então é razoável, porém, destacar que toda a prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Veja a importância do nosso pensamento. Veja com quem que a gente se liga, se conecta quando nós estamos em oração ou nós estamos fazendo um pedido, né? É muito importante prestar atenção nisso. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos forças que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida contagiados de nosso magnetismo pessoal, na intenção, né, do desejo de servir com Deus. E procurando materializar o pensamento para facilitar a compreensão daqueles dois alunos, Aniceto ele fala o seguinte: vocês viram cair sobre nós os elementos a que eu me refiro. Ele está falando do elemento força. E observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós. Então eles recebiam aquele elemento força e deles partiam aquela energia, aquela força, aquela luz que ia de encontro àqueles irmãos que estavam ali dormindo. Concedeu-nos o Altíssimo, Deus Altíssimo, a força de auxiliar em proporções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individual com a nossa própria luz. Ismalha
cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Olha o que está falando aqui o nosso irmão. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto dos necessitados que choram, em consequência, aliás, de ter deixado de cumprir as divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. E isso é muito importante, gente. Nós não podemos deixar de lembrar disso. Olha o que ele fala aqui. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, porque foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jamais permaneceremos ao desamparo. Ninguém está desamparado, gente. Ninguém. Apenas devemos lembrar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento. E nos cabe reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Olha que coisa bonita que disse Aniceto. As explicações de Aniceto abriram novos campos de meditação, então André Luiz ficou pensativo sobre tudo aquilo. O esclarecimento do instrutor, contudo, não dera por fim na lição. Depois de uma certa pausa, ele concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, eu espero que vocês aproveitem ao máximo o ensinamento desta hora. Reparem que nestes pavilhões nós temos 1980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e meditação comuns, a oração, a prece. Mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de ajuda, de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo e somente 2 se levantaram. Isso porque ainda disse Alfredo que fazia dias ali que ninguém se levantava. Ainda assim, profundamente perturbados, todo mundo viu. Eles levantaram lá, ficaram com aquele olhar assustado e saíram correndo. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não se esqueçam desta lição. E isso aí, gente, ele vai falar serve para nós todos. Façamos todo o bem sem qualquer ansiedade. Semeemos sempre em toda a parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. Faz o bem, mas não fica aguardando resultado. Ajuda sempre que tiver oportunidade. E não fica aguardando retorno nenhum. Ele continua: o lavrador
pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Tem uma frase maravilhosa de André Luiz que ele fala: ajuda e passa. Não fica aguardando o que deu, o resultado daquilo. Você faz e pronto. Ajuda e passa. Assim é com os nossos irmãos. Vocês estão aqui, vocês viram todo o tratamento que foi feito, que foi dedicado a todos aqueles irmãos. E aquele grupo enorme de pessoas ali, alguns estão aptos para receber um tratamento mais ostensivo, outros um tratamento mais ostensivo ainda. E diante de todo aquele trabalho feito, apesar de todo o esforço, só 2 se levantaram. Então, você não pode ficar se apegando a resultados, porque senão você vai desanimar. Aqueles irmãos iriam desanimar. Então eles não têm esse tipo de pretensão. Eles vão lá todos os dias fazerem, realizarem aquele trabalho com um espírito de caridade enorme, sem ficar esperando nada. Se alguém se levantar, ficam contentes. Se alguém esboçar alguma evolução no tratamento, ótimo. Mas se todos permanecerem no estado que estão, sem nenhum efeito, não tem nenhum problema. No outro dia, eles vão estar lá prontos para fazerem todo aquele trabalho novamente. Pessoal, o nosso capítulo se encerra. Eu quero já agradecer a todos vocês a participação e que essas lições aí possam, com certeza, ficar na nossa lembrança quando estivermos realizando os nossos trabalhos, né? De caridade, de ajuda. Isso é muito importante. Então agora nós vamos todos para os nossos comentários no nosso grupinho de WhatsApp. Muito obrigado a todos, Deus abençoe cada um. Se você não puder estar conosco ao vivo ali no WhatsApp, muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo. E Deus abençoe muito a sua semana, que a gente possa estar aqui na próxima semana para mais um estudo. Aqueles que vão poder participar, por favor, aguardo todos vocês com muito carinho e muita alegria no nosso grupo de WhatsApp para as discussões, tá ok? Um grande beijo no coração, que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo estudo, se Deus quiser, gente. Muito obrigado, viu?